Boa noite! Entra no ar a voz do Evangelho. Hoje, final de semana, sexta-feira, 5 de junho de 2026. Na cidade do Rio de Janeiro, Belford Roxo, está um friozinho gostoso, fresquinho, mas graças a Deus, tudo provém de Deus, tudo é de Deus, tudo é dele, tudo é para ele, até nós somos dele. Mas nesta noite eu quero trazer uma pequena reflexão em Lucas, capítulo de número 14, que tem por título O Homem e a Torre. O Homem e a Torre. Está registrado em Lucas, capítulo 14, versículo 27 ao 30. Mas, na verdade, esse contexto, ele está inserido quando Jesus ele convida os seus discípulos para o seguir, para ir após ele. Esse contexto de Lucas capítulo 14 também fala sobre planejamento. Fala de um homem que ele foi bem intencionado a construir uma torre. É uma parábola de Jesus para os seus discípulos. Ele aqui convida os discípulos a planejar. Aliás, tudo na nossa vida nós temos que planejar. A vida não pode ser assim, como diz um ditado popular aqui no Rio de Janeiro, a Bangu, de qualquer maneira. E vamos que vamos indo, se der certo bem, se não der certo também. É isso. A nossa vida, a minha vida, a tua vida e as vossas vidas tem que ser planejada. Olha o que diz aqui o contexto, né? Aqui diz o seguinte, o versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Aqui Jesus não está dizendo deixar de amar, de visitar, de dar assistência quem tem seus pais, sua mãe, filhos, filhas, netos, visitar alguém da família, um parente. Não. Aqui Jesus está dizendo priorizar a pessoa de Jesus. Ele não está dizendo deixar de amar, deixar de assistir.
Mas aqui a prioridade é Jesus. Mas o que me chama mais atenção aqui é que de Gênesis e Apocalipse, esse contexto aqui do versículo 26, se alguém vier a mim, e ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Aqui engloba, envolve de Gênesis e Apocalipse. O centro é Jesus. Aqui completa, aqui define tudo, envolve tudo. Jesus é o centro da minha vida, da tua vida, da nossa vida. Jesus é o centro de tudo e de todos. Aqui não está dizendo que é o sacerdote, que são os apóstolos, que são líderes, sejam eles quais for, o centro desse contexto aqui é Jesus. Não é religião, não é denominações, não é seitas, não é homem comum, mortal igual a mim, igual a vocês, não. O centro de tudo é Jesus. É que eu entendi aqui. Então, para seguir a Jesus, às vezes tem que aborrecer pessoas. Não é desprezá-las. Não é largá-las de mão. Não, mas muitas das vezes seguir a Jesus tem que aborrecer pessoas. Então, o contexto aqui de Gênesis e Apocalipse, do início ao fim, é Jesus. Então ele vai dizer: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A cruz, que ele está dizendo, é o peso da renúncia do pecado da carne. É o peso de renúncia do pecado da carne. Essa é a cruz. Não é pecado você estudar, não é pecado você querer adquirir o seu carro ou sua casa própria, não é pecado você querer ter uma roupa boa, um sapato bom, um perfume bom, não é pecado você comer bem, nada disso. Isso não é vaidade, isso é desejo gostoso e bom. Não é pecado ter as coisas boas. Agora, o pecado, aqui sim, nós temos que renunciar o pecado que vai nos levar para o mal, para a derrota, para desviar do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor. E Jesus, ele estava querendo inculcar isso aos discípulos, porque alguma coisa estava, eles precisavam renunciar, deixar de fazer coisas contrárias, erradas. Então, o Senhor está dizendo aqui, há mais de 2000 anos atrás, aqui foi para os judeus, tá? Naquela época,
ele estava trazendo esse contexto para os judeus. Era a oportunidade que ele estava dando para eles. E talvez também são oportunidades que está dando para você, para nós, para mim, para todos. E vai dizendo mais aqui: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser discípulo. Aí alguém vai dizer assim: mas irmão Aloísio, para ser discípulo de Jesus tem que ter uma denominação, tem que ter religião, tem que seguir a líderes. Aqui não está falando. Aí vem aquela outra pergunta: mas e se eu não dizimar? E se eu não ofertar? Você vai ser discípulo de Jesus da mesma forma, mas tem que renunciar. Se você não pode dizimar, se você não pode ofertar, porque certamente você tem que arcar com aquilo que você comprou, com dívidas, não é isto? Você fez e tem que pagar mesmo, tem que pagar. Não é por causa disso que você não vai ser discípulo de Jesus, mas tem que renunciar a algumas coisas que está pendente a sua vida. Ele aqui não está dizendo sobre religião. Então, o contexto fala de renúncia. Eu tenho que renunciar a algumas coisas na minha vida. Vocês têm que renunciar, nós temos que renunciar. Então aqui vai dizer: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? É aquele homem que começou a construir a casa na rocha, mas ele certamente escolheu os materiais para edificar, para levantar a casa. A rocha foi a base. O outro construiu a casa na areia, derrota. A casa caiu, mas o que edificou a casa sobre a rocha, a casa permaneceu. Nós que seguimos a Jesus, permanecemos com Ele, na presença dEle. Não é permanecer na presença de homens mortais, comuns. E aqui vai dizer mais: para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que ouvirem comecem a escarnecer. O homem começou a construir a torre, mas não pôde acabar. Olha o que vai dizer o versículo 30. Dizendo este: homem começou a edificar e não pôde acabar. Vexame, vergonha. É a mesma coisa a pessoa comprar e não pagar. Comprador vai na porta dele: ô fulano. Aí a mulher fala assim: o fulano não está. Às vezes ele está dentro de casa. Aí, vai lá de novo: ô fulano. É vexame, é vergonha. Então, o tal homem começou a construir a torre. Começou bem, mas acabou mal. Não teve com que acabar. Tudo na vida tem que ter planos, planejar, sentar, calcular, pensar, analisar. A torre aqui era estátua.
A torre quer dizer vigia, a segurança. Os donos de terra, antigamente, eles construíam torres para proteger, para visualizar as pessoas, os maus elementos, os mal intencionados poderiam invadir a sua terra, sacar algo, mas ali estava aquela torre com vigia. E não era qualquer um que podia construir, porque ficava caro. A primeira torre que se diz, está escrito lá em Gênesis, primeira construção civil, está lá em Gênesis, no capítulo 17, quando aquele povo de Noé queriam subir, alcançar o céu, né? Ter um conhecimento mais amplo, mas o Senhor lá do alto do céu viu aquela multidão, aquela torre construída, ali ele desmontou tudo. O povo falava uma só língua. Aí começou o desentendimento, ninguém compreendia ninguém. Ali foi a primeira construção civil. Esta é a verdade. Então, aqui quer dizer renúncia. Eu não sei, meu prezado, minha prezada, meu amigo, minha amiga, em que área da sua vida ou das vossas vidas você tem que renunciar. Mas alguma coisa você tem que renunciar. Vocês têm que renunciar. Eu tenho que renunciar. Nós temos que renunciar. Esta é a verdade. Então, para seguir Jesus, temos que cortar na carne. Esta é a verdade. A carne do pecado. Aquilo que eu desejo fazer de errado, que a carne pede, mas o Espírito pede para se achegar. Que Deus, pois, te abençoe nesta noite de sexta-feira e que nós possamos planejar a nossa vida para que nós não venhamos ter decepções mais tarde do errado que nós fizemos sem calcular, sem pensarmos. Amém? Fico com Deus. Até a próxima vídeo. Tchau!